Muitos criminosos estão se aproveitando da descentralização e do anonimato que as criptomoedas oferecem, utilizando-as como uma ferramenta eficaz para ocultar a origem de recursos ilícitos. Esses jogos de apostas se tornaram o veículo perfeito para essa prática. Ao transformar dinheiro sujo em criptoativos, os criminosos conseguem driblar a fiscalização e integrar esses fundos no sistema financeiro. Mas como exatamente esse ciclo se perpetua? Quais são os métodos utilizados para camuflar transações ilegais por trás de uma fachada de entretenimento? Quando você tem, vamos pegar uma moeda muito famosa, que é o Bitcoin. Em algum momento, esse Bitcoin precisa se transformar em ou dinheiro ou um bem. Tem incorporadora de imóveis que aceita pagamento via Bitcoin, né? Então, se você fizer todo o caminho inverso justamente por conta do blockchain, você consegue saber de onde aquilo veio. Então, o que existe, eu vou te dar um exemplo muito clássico que a gente vê quando a gente vai investigar, por exemplo, alguém que foi extorquido e decidiu pagar, que precisou ir numa exchange da vida, ou precisou comprar no mercado peer-to-peer, né, ou seja, de uma outra pessoa um determinado cripto, e ela foi lá, depositou $50 mil e recebeu um Bitcoin, por exemplo. Aquilo precisa vir de alguém, isso está registrado, né? Se você for na exchange, por exemplo, por onde isso passou, ele tem que ter o dono da carteira daquele cripto e etc. Então, em tese, essas transações são sim rastreáveis até uma pessoa física. Então, porque elas são rastreáveis, acabaram aparecendo serviços de troca, por exemplo, de criptoativos como o Bitcoin. Então, aqui é o que o bandido faz para lavar esse dinheiro, ou pelo menos fazer com que esse rastreio seja muito mais difícil pelas forças policiais. Ele vai num fórum criminoso, encontra uma casa de troca de criptoativos. Então, no exemplo do Bitcoin, Kátia, você pega um criptoativo que você pegou de um cliente, de uma pessoa que foi extorquida ou de uma empresa que foi extorquida, então a origem, quando chegou para você, né, cybercriminoso aqui, perceba, aqui a gente tem a identidade de um cybercriminoso que recebeu um Bitcoin, vamos supor que é $65 mil na data de hoje. E este Bitcoin precisa comprar um imóvel de um CPF, no nome de um CPF lá para frente. Então, este cybercriminoso usa uma casa de troca, onde ele manda esse Bitcoin sujo, que veio de um crime, e recebe meio Bitcoin limpo. Existe um serviço. E como é que essa casa de troca faz um Bitcoin limpo? Eles estão minerando. Está cada vez mais difícil minerar, tudo bem. Mas eles usam um poder de energia elétrica, um poder computacional ainda relevante, e aquele cripto está 0 km, aquele Bitcoin está limpinho, acabou de ser minerado, nunca pertenceu a ninguém. Então ele vai lá e pega meio. Quem ganhou? Quem está no meio do caminho fazendo essa troca, essa casa. Um business super ilegal, escuso, diga o que quiser. Mas dos 65 mil sujo que ele tinha, ele tem 32.500 limpo. E aí sim ele pode passar isso para um CPF. E no dia de amanhã, se ele for questionado de onde que ele tirou esse Bitcoin, etc., a rastreabilidade máxima vai até essa casa, ele pode dizer, eu comprei de boa fé. Percebe? Então, essa é um dos muitos serviços que existem para facilitar esse tipo de lavagem de dinheiro. A tecnologia hoje é muito favorável para você desmantelar esse tipo de atividade criminosa, de lavar dinheiro, porque o dinheiro acaba caindo no sistema bancário. E mesmo se for em cripto, né, na blockchain, quando a gente fala de Bitcoin, tudo é rastreável. Então a tecnologia ajuda a controlar. Quando era tudo dinheiro, papel moeda, era muito mais difícil de controlar. Você não sabia de onde saía aquele dinheiro das pessoas, não sabia se as pessoas estavam declarando aquele dinheiro adequadamente, quem sonegava, etc. Com a tecnologia, o controle é muito maior. Quando o indivíduo usa um cartão de crédito, quando ele emite uma nota fiscal, tudo isso tem controle sistêmico. A própria inteligência artificial controlando. Então eu entendo que a melhor forma de a gente combater esses crimes
são por tecnologia. Hoje nós temos algumas ferramentas financeiras, né, que fazem o follow the money, seguem o dinheiro. Então, para entender ali naquela estrutura financeira, quem são os beneficiários, quais as ligações deles com pessoas jurídicas, se o ganhador de um sorteio ou rifa tem participação numa empresa, ou se esse dinheiro volta para alguém da empresa. O COAF hoje tem uma estrutura nesse sentido. E existe também a investigação da empresa, ou seja, se ela tem sede constituída, se ela não está aqui no Brasil, quem são os representantes. Normalmente essas empresas criam empresas de fachada aqui, como se fossem prestadoras de serviço para operar, mas não querem estar aqui no Brasil porque querem ficar longe das decisões judiciais. Então essa é uma investigação que é feita, além da investigação digital, né? Onde está registrado, quais são esses servidores, há a possibilidade de uma auditoria desse algoritmo. Olha, eu acredito que nós precisamos regulamentar, né? Assim como foi a regulamentação das bets e agora o governo estabeleceu, as bets movimentam um mercado milionário, apostas esportivas de cota fixa, um mercado milionário, bilionário. Esse mercado hoje, ele operava na informalidade, não pagava impostos, não gerava empregos, era totalmente informal e considerado inclusive ilegal muitas vezes. A regulamentação trouxe segurança jurídica. Então, além de aumentar a arrecadação, você tem as regras definidas, você tem princípios de transparência, já existem projetos para alterar as leis das bets no sentido de inserir educação, a proibição de uso de manobras que criem estados mentais por influenciadores, e todo esse ambiente vem com uma preocupação de saúde mental, que as pessoas elas estão realmente viciadas nesses jogos. Essa mesma regulamentação das bets é interessante que nós tenhamos isso também no mercado de jogos, slot games, de apostas, de rifas e sorteios, porque hoje é um ambiente cinzento. Nós temos a lei de contravenções penais que trata a exploração de jogo de azar ou a promoção como uma contravenção penal e não temos mais regras. Esse ambiente sem regulamentação é que fomenta as atividades ilegais e muitas pessoas se veem motivadas a constituírem verdadeiras associações criminosas que hoje vivem às custas aí de pessoas com seus benefícios ou com valores que elas não poderiam para abastecer essa associação criminosa explorando rifas e sorteios. Além do arcabouço regulatório, que é fundamental, né, você ter leis, regras claras que prevejam os direitos dos jogadores, os deveres dessas empresas, as limitações de criação de estados mentais, de influenciadores, o estabelecimento de representantes no Brasil, além de todas as demais regras de compliance, como auditoria algorítmica, dentre outros itens que é fundamental para que esse setor se desenvolva com segurança e, ao mesmo tempo, tenha sua responsabilidade na saúde mental das pessoas, evite o vício, consiga conscientizar, cabem outras políticas públicas, não só dessas empresas, mas do próprio governo, né?